O oceano sempre foi um reino de mistérios insondáveis. Um universo azul onde criaturas inimagináveis governaram por milhões de anos. Mas entre todas elas, nenhuma se comparava ao gigante supremo das profundezas, o Megalodon, o maior predador que já nadou pela Terra. Com dentes do tamanho de uma mão humana e força suficiente para partir uma baleia ao meio, ele era a verdadeira definição de poder pré-histórico. Mas até mesmo titãs têm um último dia. Nossa história começa há aproximadamente 3 milhões de anos, quando o reinado do Megalodon estava chegando ao fim. A Terra estava mudando, e o oceano, seu lar eterno, começava a se transformar numa armadilha silenciosa. As águas, que antes eram quentes e abundantes em alimento, estavam ficando mais frias, mais escuras e menos generosas. E nessas condições traiçoeiras, um dos últimos megalodons vivos travaria uma batalha pela sobrevivência que marcaria o capítulo final de sua espécie. O Rei Solitário. Este megalodon específico, um macho colossal de quase 18 metros, navegava devagar pelas correntes do Pacífico. Cada movimento de sua cauda gerava ondas poderosas, mas havia algo diferente nele. A lentidão do cansaço, a sombra do fim. Por milhões de anos, seus ancestrais dominavam os mares, mas agora ele nadava sozinho. As grandes baleias estavam migrando para águas cada vez mais frias, seguindo cardumes que desapareciam misteriosamente. E com a escassez de alimento, o megalodon precisava gastar mais energia para conseguir cada refeição. Aquele oceano já não pertencia mais a ele. Mas algo dentro do gigante ainda pulsava. Uma vontade antiga, um instinto implacável. Ele precisava caçar. O último alvo. Num amanhecer cinzento, quando a luz mal penetrava as ondas, o megalodon captou um som distante, um canto, longo, baixo e melancólico. Era uma baleia, uma jovem baleia cinzenta que havia se separado do seu grupo. Para qualquer outro predador, seria um alvo quase impossível, mas para o megalodon, aquilo era um convite inevitável. Ele acelerou. As águas ao seu redor tremeram com sua velocidade. Seu corpo enorme cortava o oceano como uma sombra viva, e seus sentidos se aguçaram com a proximidade da presa. A baleia, distraída e vulnerável, percebia apenas aos poucos a escuridão que se aproximava. Quando finalmente sentiu a vibração atrás de si, era tarde demais. Com uma explosão de força, o megalodon emergiu do fundo e desferiu a primeira mordida. Não para matar, mas para incapacitar. Essa era a sua estratégia. Ele não precisava correr riscos, bastava enfraquecer a presa e esperar. A água ficou turva de sangue. A baleia tentou fugir, mas sua nadadeira havia sido danificada. Seus movimentos eram desesperados, frenéticos, quase infantis. O megalodon circulava ao redor dela com a precisão de um caçador experiente. Cada volta diminuía as chances dela. Era o ritual final da natureza, o predador diante do último grande banquete de sua vida. O mar está mudando. Mas enquanto o megalodon se preparava para o ataque final, algo imprevisto aconteceu. Uma corrente gelada, muito mais fria do que qualquer outra que ele havia sentido, atravessou a região. Essa mudança abrupta estava se tornando comum, resultado da formação de enormes geleiras nos polos. As águas frias empurravam cardumes inteiros para longe, afetando predadores de todos os tamanhos. Para o megalodon, aquela queda de temperatura era como uma lâmina invisível. Seu corpo, adaptado a mares quentes, começava a perder energia mais rápido do que conseguia repor.
Aquele oceano já não pertencia mais a ele. Mas o instinto venceu a dor. Ele abriu a boca e avançou para o golpe final. Ataque interrompido. De repente, outra sombra enorme surgiu. Não era outro megalodon, sua espécie já estava reduzida a quase nada. Era uma baleia adulta, a mãe da jovem baleia cinzenta perseguida. Ela havia ouvido o canto de dor da filha e agora vinha para lutar. As baleias cinzentas eram grandes, mas não eram predadoras. Ainda assim, uma mãe desesperada podia ser tão perigosa quanto qualquer monstro marinho. A gigante avançou contra o megalodon com um golpe de cauda tão poderoso que fez o oceano vibrar. O impacto pegou o predador de surpresa. Ele se desequilibrou, girando no profundo azul. A mãe posicionou seu corpo entre o caçador e a filha ferida, protegendo-a com movimentos rápidos e agressivos. O megalodon voltou a atacar, mas algo estava errado. Sua visão ficou turva por um momento, um sinal claro de que o frio estava interferindo em seu metabolismo. Sua força parecia diminuir a cada segundo. Mas mesmo assim, ele tentou de novo. Mas cada movimento era mais lento do que antes. Caminho do fim. O megalodon recuou alguns metros, analisando a situação. A mãe e a filha, mesmo feridas e exaustas, nadavam para longe, aproveitando o momento de fraqueza do predador. Ele poderia persegui-las, mas não tinha energia suficiente. A fome apertava como uma dor profunda e o frio cortava suas entranhas. Pela primeira vez na vida, o maior predador da Terra estava perdendo uma batalha não por causa de outro animal, mas por causa do próprio planeta em transformação. O grande predador nadava lentamente, sentindo o peso da exaustão pinçar cada músculo do seu corpo colossal. Seus ancestrais haviam reinado por milhões de anos, mas naquele momento o megalodon compreendia, em seu instinto primal, que algo profundo e irrevogável estava mudando no oceano. Ele não era mais o soberano absoluto daquele mundo azul. O mar, agora mais frio, mais instável e mais imprevisível, se tornava um inimigo invisível e implacável. O sol começava a se pôr sobre o horizonte distante, tingindo a superfície da água com tons dourados e vermelhos. Cores que ele nunca veria diretamente, mas cujas vibrações suaves sentia nas camadas superiores do oceano. A noite se aproximava, e com ela, o frio intensificava ainda mais o sofrimento do gigante. O silêncio das profundezas.